o pão divino. Está no Evangelho de João, Jesus nos disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. E ele é bem claro aqui. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Toda a regimentação religiosa da terra, todas, não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Bom, quando falamos isso, estamos falando de uma religião honesta, verdadeira, correta, porque as religiões que propõem, eu não poderia nem chamar de religião, as empresas religiosas que propõem aumento de ganho financeiro, oportunidade de se dar bem na vida, essas nós não consideramos religiões verdadeiras, honestas. Que a verdadeira, ele está nos propondo, nos preparando a alma para a grandeza da vida espiritual e não da grandeza da vida material. Templos, e aí ele vai dizer então, templos de pedra, ou seja, igreja, templo, centro espíritas, terreiros, mesquitas, elas arruinam-se, desmoronam-se, acabam, o tempo leva. Princípios dogmáticos desaparecem. Quantos dogmas nós criarmos vai com o tempo desaparecer? Até porque todos esses dogmas muitas vezes são a nossa capacidade de compreender e não realmente uma verdade. É como nós queremos alicerçar uma ideia, nós criamos alguns dogmas de alicerces. Mas muitas vezes eles não são verdadeiros. Então, podem desaparecer e dar origem a outros e assim sucessivamente. Cultos externos modificam. Então, se nós darmos valor a cultos externos, vestir de branco, vestir de vermelho, de verde, de rosa, de preto, isso muda. Por colar, por pingente, por corrente, muda. Por chapéu, tira chapéu. Fica, ajoelha, fica de joelho, fica sentado, fica em pé, cruza a mão. E esses cultos, né? Esses modificam-se. Vai passando o tempo e as coisas vão se modificando. Revelações ampliam-se. Em relação ao culto externo, a gente vê também que também não é uma verdade. É uma criação humana. Por que é uma criação humana? Porque ela tende a ter adaptação, muitas vezes, à cultura, à época, ao local, né? Então, por exemplo, a idade da pessoa. Vamos dizer que eu tenho um culto que é ajoelhar-me enquanto oro. Então, esse culto vai ter que se modificar, porque eu vou envelhecer, não vou aguentar ajoelhar. E se eu ajoelhar, não aguento mais levantar. Então, nós vamos ver que é uma coisa humana, não é uma coisa, uma regra divina. É nós que queremos isso. Outros vão dizer assim, não, mas o meu culto é orar de pé. Para quem não tem problema nas pernas, porque quem está de cadeira de roda, como é que fica? Né? Então, aí nós começamos a criar nossas regras e dar exceções dentro das nossas regras. Porque elas não são divinas, elas são humanas. Certo? Como também os princípios dogmáticos que nós criamos, depois que de certo tempo eles se modificam. E basta isso para que a gente veja que não é divino. Deus, o que criou, está criado, não se modifica. Revelações ampliam-se.
Hoje eu tenho uma revelação, amanhã eu tenho outra, depois modifico, depois também. Junto com as revelações também tem visões humanas, entendimentos humanos, e isso se modifica, amplia. Sacerdotes passam, seja médico, pastor, padre, bispo, papa, humanos, né? Passam, morrem. Todos os serviços da fé viva, todos eles, os serviços da fé viva, representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Não é o pão divino. Ele está comparando que os serviços da fé viva representam o pão de Moisés. Mas se lembra que Jesus falou que Moisés não vos deu o pão do céu. Mas ele diz assim, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, todos os serviços de fé que nós fazemos, né? A caridade, a disciplina, o estudo, isso são alimentos valiosos, está dizendo aqui, ó. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustenta o corpo apenas por um dia. Tá? Um dia. E cuja finalidade primordial é manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Então vamos pensar assim. De algum modo, eu falo assim, se é um alimento e ele me sustenta apenas por um dia, eu poderia pensar que então eu não posso orar uma vez por semana. Então eu vou morrer de fome, tecnicamente, por 6 dias. Eu não posso fazer caridade uma vez por semana, né? Então, se nós pararmos para analisar, assim como nós nos alimentamos diariamente, nós também precisamos desse alimento que Moisés forneceu ao povo. Naquela época, o povo havia fugido da servidão do Egito e estava atravessando o deserto. Não, e como fugiram, não deu tempo de levar muita coisa. Então, eles começaram a passar fome. E caiu maná do céu, esse maná que vinha do céu, dado por Moisés. Esse maná, ele era uma semente, eles comiam essa semente, nutriam o corpo por um dia. Todo dia caía esse pão do céu. Era só para sustentar o corpo. A caridade que a gente faz, que nós chamamos de solidariedade, que é dar coisas, também nutre apenas por um dia. Se eu levar um pão, se eu levar um cobertor, dá por um dia. Ou uma tempestade de frio, né? Mas os serviços da fé viva, que é todos aqueles trabalhos que você faz, na verdade, pensando que está fazendo aos outros, você está fazendo a você. Está alimentando, na verdade, a disciplina, a boa vontade na sua existência física. E fortalecendo o seu corpo para dar tempo do teu espírito evoluir, crescer, experimentar. Vamos dizer assim. Vamos dizer que eu começo, então, a fazer orações, ou prece. Os espíritas, nós espíritas não somos muito pela prece, porque a prece fica apenas no ato de falar. E aí eu acabo de falar aquelas citações demoradas e volto a agir cheio de vícios, cheio de maus comportamentos, o que não adiantaria nada para mudar a mim e ao mundo. Então, nós preferimos a oração, que é o falar, orar, e agir, ação. Oração. Então, eu falo aquilo que eu gostaria e passo, depois de terminado de falar, a agir conforme o que eu quero. Então, a oração é muito mais importante. Então, vamos dizer que eu estou fazendo uma oração. Então, eu estou alimentando também um pouco o meu corpo de esperança, as emoções de esperança, né?
é um serviço da fé. Mas eu estou dando um tempo para que eu veja se essa oração ela é, na verdade, uma busca urgente que eu estou fazendo, né? E estou fazendo um experimento. Eu quero ver com o tempo, eu estou dando um tempo em que esse socorro que eu estou pedindo venha, aconteça, realize. Por isso, ele só vai valer por um dia. Nesse sentido que eu estou falando. Está compreendendo? Estou dando para entender? É que, às vezes, nós entendemos que tudo que alimenta o corpo tem que ser diário. Mas temos uma ideia de que o espírito pode se alimentar apenas uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Ou quando eu precisar. A gente tem a ideia de que tudo que é espiritual, ele é milagroso. Então eu como uma vez por semana, 4 vezes por mês, e acho que estou em dia com as minhas obrigações espirituais o mês inteiro. E aí, quando alguém nos faz uma pergunta assim, então, se você comesse 4 vezes por mês, você estaria em dia com as necessidades fisiológicas suas? Não. Interessante. Então, todos os serviços da fé representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Tudo que te mantém, que te dá condição de você se manter esperançoso, fervoroso, por mais um dia, vale a pena. É o pão de Moisés. Esse manter esperançoso, fervoroso para ganhar o quê? O verdadeiro pão divino. Um pão de Deus. Compreendeu? Essa é a finalidade. Então vamos lá. Se alguém dizer assim, por que você está dando comida às pessoas? A caridade, solidariedade. Por acaso isso converte alguém ao bem, faz reforma íntima, ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus? Olha, nós damos bens materiais, às vezes, para as pessoas sustentarem o corpo dela, para que elas lhe deem a oportunidade, as almas delas ganhem com isso, a oportunidade de mais um dia encontrar o alimento divino. Porque se ela não comer, ela pode morrer antes do tempo e perder a reencarnação dela por fome, por doença. Se eu dou um remédio a uma pessoa que está doente, eu não estou levando ela para o céu, não estou dando a oportunidade dela se resgatar dos seus pecados. Eu estou dando, possivelmente, a saúde ou a manutenção do corpo dela por mais um dia. Porque eu não sei se o remédio vai curar. Mas quem sabe ela viverá mais um dia. E às vezes, nessa contabilidade, aquela alma precisa de um único dia para começar a acreditar em Deus, no mundo espiritual. Então nós estamos prolongando, dando esperança. Isso porque também temos a esperança. Então, para nós, assim como para nós, um dia nessa terra vale a pena para nós desejamos isso aos outros. Tá certo? O espiritismo evangélico, porque tem o espiritismo científico, nós estamos falando aqui do espiritismo evangélico, que é aquele que estuda a moral do espiritismo, a moral de Jesus, o que Jesus ensinou, o Novo Testamento, tudo aquilo que hoje nós estamos fazendo a reforma íntima, esse encontro de hoje. Se nós tivéssemos vendo o espiritismo apenas como uma ciência, que é o caso mais do ESD, né? Então, ele está falando aqui desse espiritismo evangélico, nos dias que decorrem, é abençoado celeiro desse pão.
em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai ter, sim, mais certeza, mais esperança, mais entendimento, mais alegria. Ele conforta a alma, tá bom? Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante, prioritário, no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais, emocionais de ontem. Se tudo que nós fizermos de esforço nos serviços de fé, da fé, além deles, os estudos, se tudo isso que nós estamos fazendo, ele não estiver buscando como prioridade o pão divino, não adianta. Estamos perdendo tempo. Estamos, em nome de uma religião, querendo apenas prolongar o corpo físico, porque temos medo de morrer, porque não temos certeza que se vai acontecer tudo isso que a gente está falando. Entenderam? Então, se alguém diz para um religioso assim, ele está se alimentando adequadamente, ele dorme adequadamente, ele cuida da saúde do corpo físico dele, alguém diz assim, nossa, mas aí você é materialista. Você tem medo de morrer? A pessoa religiosa pode dizer, não, é que eu dou tanto valor a um dia de aula neste planeta, a ter a oportunidade da minha alma usar esse corpo para frequentar essa sala de aula chamada Planeta Terra, um dia de aprendizado, que eu cuido muito bem dele. Não é por medo ou incerteza do que vai acontecer depois daqui, da vida material. Não, é por valorizar muito essa grande, essa misericordiosa oportunidade da vida terrena, né? Muitas vezes, nós não sabemos o que vamos aprender no dia, em um dia. Não sabemos. Podemos passar por uma experiência num dia que pode nos abrir horizontes gigantescos na nossa vida. Então, é muito importante. Daí não é ser materialista, para que a gente não negligencie a vida física, dizendo assim, eu estou comendo pouco, alguém diz assim, você está comendo muito mal, muito pouco. Não, é porque eu estou trabalhando demais. Então, você está sendo materialista, porque você está comendo, ou dormindo, ou descansando inadequadamente. E sabe que este comportamento vai levar a uma enfermidade física sua. Isso vai limitar sua existência física. Você está sendo materialista. E você está fazendo isso vendendo suas horas de saúde física por um trocado de dinheiro, que talvez amanhã não pague a sua saúde, porque a gente sempre faz assim, se mata de trabalhar, aí adoece, aí com o dinheiro não paga. A gente faz tratamento na nossa saúde, mas nunca mais a recupera. Né? Tem tratamento, mas não tem recuperação. Então não restauramos a nossa saúde como era antes. Melhora, tá? Então, esse é o materialista. E o espiritualista, o espírita, aquele que realmente tem uma fé, ele cuida, sim, do corpo. Por quê? Porque ele sabe que é uma oportunidade santa dele melhorar-se como espírito. Se ele está assim, pensando, dessa maneira que eu estou falando. Observações de ordem, por exemplo, aqui ele está falando assim, as observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Então, tudo que a gente vê, as manifestações de ordem fenomênica, os fenômenos, é bom para os ouvidos. Destina a ele, nós vamos ouvi-los, vamos refletir, né? Se cabe a nós, se é oportuno a nós. Muito bem. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Olha,
esses estudos doutrinários, essas colocações doutrinárias, eles servem para nos elevar para o bem, não para o mal. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Todo horizonte, por que ele está falando sobre isso? Porque ele está mostrando como é, o que pode acontecer de repente em um dia apenas da nossa existência física. Você pode, de repente, vamos revisar aqui, ó, vou ler de uma outra maneira, vou dizer assim, ó, em um dia que você existir, que você der a chance da sua alma, que está num corpo hoje reencarnada, de observar um fenômeno e ouvir o fenômeno. Ouvir um fenômeno. Olha que chance bacana. Talvez você ia passar uma vida inteira nesta terra e nunca teria ouvido uma manifestação fenomênica. E de repente você ouviu. Então você teve uma experiência. Você não pode dizer, eu nunca ouvi um espírito. Ouviu. Afirmativa, você em um dia pode ter entrado no local, pode ter lido um livro, pode ter visto um vídeo, um áudio, ouvido um áudio, e de repente você ouviu uma afirmativa doutrinária. Isso te elevou para o bem. Você estava se sentindo mal, desesperado, você estava chateado, e de repente agora uma afirmativa doutrinária leva-se para o bem, te eleva para o bem, você volta a se reencontrar. Às vezes você estava revoltado, magoado, querendo vingança, e num discurso, numa leitura do Evangelho, numa pregação, você ouve uma palavra que tira você desse caminho. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Você pode, num único dia de existência, dilatar o seu conhecimento, aprender algo novo, isso, ter uma experiência nova. E aquilo que você, então, poderia ter morrido partindo desse mundo sem ter experimentado, experimentou. E quando experimentou, agora você já vai ser diferente. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Progridem sempre. E aqui a gente tem que estar preparado, porque todos os processos de comunicação com os espíritos, eles modificam e progridem. Vamos lembrar que no passado, lá atrás, tinham-se muitos fenômenos materiais, né? Então, eles foram desaparecendo, veio os fenômenos de cura, depois foi desaparecendo, veio os fenômenos visuais, foram desaparecendo, veio agora da comunicação mais verbal, né? Vai desaparecer, tivemos as incorporações, foram desaparecendo também, vem as comunicações verbais, vão desaparecendo. Sabe lá se amanhã ou depois, né, não vai aparecer um aparelho, um equipamento que vai fazer essas comunicações. Enfim, elas vão a processo de comunicação com o invisível progridem sempre. E nós estamos sempre atentos a estudar, analisar, para ver se é verídico. Médios sucedem uns aos outros, morrem, um vem outro, morre um, vem outro, é um, vem outro, certo? Se procura, pois, a própria felicidade, se você está em busca da felicidade, ele está dizendo, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Por meio, como você vai falar, como? Antes da gente dizer, mas como eu vou aproveitar o pão do céu? Por meio da palavra dos benfeitores espirituais, pelas lições que saem da boca dos benfeitores, aprende a subir, eleva-se, permita analisá-la, ouvi-la, escutá-la e meditar sobre ela, com a mente inflamada de amor e luz. Olha, se nós lermos, ouvirmos
uma palavra ou lermos uma mensagem ditada por um espírito superior, mas o nosso coração está magoado, está para baixo, está irritado, possivelmente eu não vou compreender aquilo, porque eu não estou, a minha mente não está, como ele está dizendo aqui, inflamada de amor e de luz. Quando eu parto para ler algo ditado pelos bons espíritos, ouvir algo dito pelos bons espíritos, eu já tenho que ir inflamado, no mínimo, em esperança de aprender algo. Algo que eu não sei. Ou de ouvir algo que eu sei, mas me lembrar, me reciclar, me trazer de novo à mente e ao coração o que eu havia esquecido de me lembrar. Se eu não for com essa intenção, olha, eu dificilmente vou compreender o que está escrito ou entender o que está ouvindo. Eu vou ouvir, mas não vou entender. Eu vou ler, mas não vou entender. Vai dizer, ainda vou dizer bem assim, isso não tem nada a ver comigo, e nem com o momento que eu estou passando. Por isso eu tenho que ter a mente, nesses momentos, inflamadas de amor e de luz. O que significa que todas as vezes que eu for comer o pão divino, eu tenho que ter preparado a ceia, a minha mesa, o momento. Eu diria assim, eu tenho que estar preparado, ter preparado o meu coração, a minha mente, de boa vontade, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Algumas pessoas dizem assim, quando eu vou saber se é o momento de eu buscar na internet uma palestra, abrir o livro para ler uma lição qualquer, continuar o livro que eu estava lendo de estudo, ouvir apenas o áudio de uma palestra, conversar com alguém a respeito do assunto que está me atormentando, me incomodando. Como que eu vou saber o momento de fazer isso? Quando você tiver, primeiro, eu vou dizer assim, embalado, uma vontade de aprender ou de relembrar de algo. Aprender ou relembrar. Se você estiver fechado, achar que você sabe tudo, não vai aprender e não tem nada para relembrar, não adianta buscar, não adianta. É perca de tempo. Você está fechado. Então, a primeira coisa é, nossa, eu estou irritado, triste, chateado, magoado, incomodado, e eu sinto que está na hora de eu aprender alguma coisa. Ou talvez eu esteja esquecendo algo que seria muito importante lembrar agora, neste momento. Aí então você vai em busca e vai encontrar o pão divino. Primeiro é você preparar o seu coração, a sua mente. Veja, quando você bate a porta, quando você procura, são duas ações, bater e procurar. Você encontrará. Certo? O que não podemos? Não adianta. Nós, muitas vezes, queremos fazer uma prece e ficar ali, dentro do nosso quarto. Nós estamos chateados, triste, magoado, irritado, revoltado, tomado por um sentimento de vingança, ódio, ira. E aí eu falo assim, eu vou fazer uma prece. Aí eu vou fazer uma prece. Aí eu entro no meu quarto e faço uma prece. Bom, se você conseguir fazer uma prece, realmente, parabéns, é um passo. Mas eu diria, faça uma oração. O que significa? Ao falar com Deus, peça ajuda a Ele para que você consiga preparar o seu coração e a sua mente para a próxima ação que você vai tomar depois de parar de orar. Que é buscar
buscar um livro, uma palestra, seja um vídeo, e então encontrar ou lembrar alguma orientação. Certo? Emmanuel está querendo aqui nos dar o caminho para que a gente siga. E, através desse caminho, a gente encontre o pão divino. Porque Moisés não nos deu o pão do céu. Agora aqui nós também podemos colocar a comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É por isso que nós espíritas não seguimos tanto o Antigo Testamento. Estudamos o Antigo Testamento para compreender a história dos hebreus, né? Mas o que nós usamos como sentido moral da nossa vida são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. E esses estão no Novo Testamento. Então, por isso nós seguimos, lemos e estudamos mais o Novo Testamento. O Novo Testamento é que inaugura o cristianismo. Quem segue nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele é apenas a história da crença de um Deus único. Como se instalou o povo que acreditou, a luta para que entre o politeísmo e o monoteísmo, a partir do Antigo Testamento, é que nós começamos a acreditar em um único Deus. Depois, então, desse Deus, nasceram diversas religiões. Diversas. Entre essas religiões, um nosso enviado, nosso Messias, Jesus Cristo. Então, ele dá, entre várias religiões, ele, Jesus Cristo, já tendo diversas religiões criadas, constituídas, Jesus vem e cria o cristianismo. Inaugura o cristianismo. Não com a intenção dele de criar, mas os apóstolos, os homens que o seguiu, que o ouviu, deu aos seguidores de Jesus a denominação de cristão, né? Devido ao Cristo. É bom entender, tá certo? É bom entender isso, porque muita gente fala assim, vocês não seguem a Bíblia. O cristianismo seguimos, nós só não seguimos o Antigo Testamento. O Novo Testamento para frente, nós seguimos.